Olá, hoje a gente vai mergulhar num gigante da nossa literatura, fazer uma análise assim, bem descontraída, de Dom Casmurro, do Machado de Assis, Isso. E, olha, a gente tem aqui uns trechos ótimos de uma edição da Câmara dos Deputados. Tem um prefácio bem legal. e uns capítulos cruciais do romance, né, pra gente poder comentar. Exatamente. A ideia é explorar um pouco esse estilo único do Machado, sabe? E as intrigas que fazem Dom Casmurro ser tão debatido, né? Com certeza. E focar em como ele constrói a história pela visão do Bentinho. O próprio Dom Casmurro. Isso, pela perspectiva dele. É impressionante como o Machado continua tão relevante, né? Mais de um século depois. Enfim, vamos lá, vamos desvendar isso. Vamos. Olha, o prefácio já adianta uma coisa-chave. Machado era multifacetado. Não era só escritor. Pois é. Jornalista, um dos fundadores da ABL. A obra dele, tipo assim, não cabe numa caixinha só, né? Ah, é romântico, ah, é realista. Não mesmo. Ele era um inovador, claramente. Totalmente. E o estilo machadiano é marcado por aquela ironia, né? Uma crítica social que fica ali, nas entrelinhas. E a escrita super concisa, quase telegráfica às vezes. Exato. O prefácio até comenta isso. Ele deixa uns vazios de propósito, sabe? É quase um convite para quem está lendo. Pra gente preencher com a imaginação, né? Isso. Não que qualquer coisa valha, claro, mas tem espaço para a gente inferir, pensar, especialmente sobre a Capitu, né? Sempre ela. E que elegância, né? Mesmo falando de coisas tão delicadas da alma humana, aquela frase que você mencionou, a eternidade tem as suas pêndulas. Arrepiou aqui. É linda, né? Uma sensibilidade admirável. E o legado dele é imenso. Influenciou tanta gente depois. Mesmo com aquele tom meio pessimista que aparece às vezes. Aquela frase do Brás Cubas. Ah, sim, não transmitir o legado de nossa miséria. É forte. Pesado. Mas felizmente ele deixou o legado da obra dele, né? Que é genial. Felizmente para nós. Bom, entrando no romance mesmo. Logo no comecinho, capítulo 3, já tem tensão ali, Já começa, né? A promessa da Dona Glória, a mãe do Bentinho, de mandar ele pro seminário. e, ao mesmo tempo, as desconfianças do José Dias. E isso sobre a proximidade do Bentinho com a Capitu. Ainda adolescentes, né? E o José diz que figura. No capítulo 4, ele é quase uma caricatura. Total. Ele adora um superlativo, né? Um dever amaríssimo. Aquilo é muito ele. E o visual dele, com presilhas na calça, gravata de mola, Coisa de época, né? totalmente datado. Ele é o agregado clássico, né? Bajulador, dependente, mas que acaba tendo um papel ali de catalisador, né? Ele põe lenha na fogueira. Sim, ele agita as coisas. E aí, claro, tem a Capitu, os famosos olhos de ressaca do capítulo 33. Que descrição é essa? Ah, essa descrição. É incrível. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava pra dentro. Uau! É muito potente. E a cena dele penteando os cabelos dela. Tem uma intimidade ali, uma admiração quase sagrada por parte dele. É verdade. Mas aí eu pergunto, será que essa descrição toda não diz mais sobre o Bentinho e como ele via a Capitu do que sobre ela mesma? Ótima colocação. Essa cena mostra bem a intensidade do sentimento dele, né? Mas também o quanto ele idealiza ela desde o começo. A gente tem que lembrar sempre. Que é ele quem está contando, né? Exato, a narrativa toda é filtrada por essa memória, primeiro apaixonada, depois. Bom, depois tomada pelo ciúme. E aí entra o Escobar, né? Exato. O amigo do seminário. Capítulos 70º, 60º. Isso, que no início parece só um apoio, um amigo mesmo. Mas que depois se torna a peça-chave para as dúvidas que vão consumir o Bentinho. Totalmente. É o ponto de virada, né? E aqui a coisa fica feia mesmo. A semelhança que o Bentinho começa a achar ou a ver, né? É que ele passa a ver. Entre o filho, o Ezequiel, e o Escobar, que já morreu. Especialmente os olhos. Isso vira a obsessão dele. Vira obsessão. E a comparação com Otelo, lá no capítulo 135, não é à toa, é explícita. Ele vai vir à peça e fica refletindo sobre o ciúme, dizendo que para Otelo basta um simples lenço. Exato. E ele meio que pensa hoje em dia como se a dúvida para ele já fosse a prova. Ele está projetando tudo ali. Indo um pouco. O que a gente tira disso tudo?
Temos um mestre da linguagem. Machado usa ironia, concisão, as entrelinhas como ninguém Sem dúvida. e constrói uma história contada por um narrador que, bom, talvez não seja lá muito confiável, né? O Casmurro. Pois é. Dom Casmurro deixa a gente com essa dúvida eterna. Capitu traiu ou não traiu? Mas o fascinante não é nem ter a resposta, é como Machado constrói essa ambiguidade toda. Usando só a perspectiva do Bentinho. Exatamente. Usando essa visão limitada, talvez distorcida pelo ciúme, pela memória, a genialidade está aí, nas perguntas que o livro levanta. Sobre memória, ciúme. E sobre a própria natureza da verdade, né? O que é verdade, afinal. Exato. Fica então essa reflexão final. Quando a gente lê Dom Casmurro, a gente está tentando desvendar um fato concreto, uma verdade, ou a gente está, na verdade, acompanhando o relato minucioso da construção de uma obsessão pela voz de quem a sente? Uma pergunta que vale a pena levar. É algo para se pensar mesmo depois de fechar o livro.